São Miguel Arcanjo, o defensor das famílias e guardião dos lares. Você, escolhido por Deus para comandar os exércitos celestiais contra as trevas, lance seu olhar protetor sobre este lar. Testemunhe as batalhas silenciosas que cada família enfrenta, as tensões ocultas, as dores profundas, as palavras que nunca saem e os gestos mal compreendidos que assombram os corações sob o mesmo teto. Hoje, com fé inabalável, clamamos em sua presença. Abençoe e defenda nossa família. Você é o escudo invencível que detém o avanço do mal, a espada luminosa que quebra as correntes espirituais que aprisionam os lares na discórdia, no pavor, na miséria e na aflição. Por isso, hoje imploramos a você, São Miguel, não só por proteção externa, mas por uma transformação radical em nosso lar, restaurando o que se quebrou, curando as feridas e revivendo o que parecia perdido para sempre. Este é o canal Caminhe com Jesus, onde trilhamos com a certeza de que o céu ouve o clamor sincero de corações em oração. Se você anseia por uma casa banhada em bênçãos autênticas, se deseja sua família resguardada de tudo que ameaça a paz, una-se a mim em oração agora. São Miguel já está presente. São Miguel Arcanjo, adentre este lar agora, toque a porta com sua espada de luz e cele este santuário com sua presença divina. Se alguma fenda espiritual permitiu a invasão de discórdias, angústias, invejas ou energias nocivas, feche-a com seu poder supremo. Que nenhum espírito de divisão permaneça, que palavras de ira não se transformem em cicatrizes eternas, que toda tensão familiar se desfaça perante sua autoridade. Visite, Miguel, cada recanto desta casa, do quarto de descanso à sala de convívio, da cozinha onde partilhamos o alimento aos espaços onde o silêncio sufoca. Ilumine cada canto com sua luz radiante, dissipando a escuridão e purificando as mágoas e ressentimentos. Que sua presença seja sentida de maneira suave, porém transformadora, trazendo paz aos ambientes e serenidade aos corações. Guie os pais, Senhor, com sua sabedoria e firmeza, concedendo equilíbrio nas palavras, justiça nas decisões, paciência infinita no dia a dia. Que sejam líderes sem opressão, presentes sem cobranças, exemplos sem arrogância, fontes de estabilidade para os filhos em suas batalhas internas. Que sejam guardiões amorosos do lar, encontrando em você, São Miguel, o apoio que falta nas pressões da vida. Abençoe as mães, Arcanjo do Senhor, com sua ternura guerreira, fortalecendo-as nos dias sombrios, consolando-as nas noites de solidão e inspirando coragem para amar mesmo exaustas. Que nenhuma palavra de desprezo ou crítica diminua sua missão, que cada ato de cuidado, por menor que seja, seja reconhecido e abençoado, e que suas almas sejam renovadas sempre que o fardo da maternidade se tornar pesado demais. Estenda sua mão protetora sobre os filhos, São Miguel, defensor da juventude contra as tentações do mal. Guie cada criança, adolescente e jovem adulto deste lar, para que suas escolhas sejam iluminadas pela luz divina e não pela pressão do mundo. Que reconheçam o valor da família, mesmo em meio a conflitos, cultivando respeito, escuta, amor e humildade para crescerem em honra e fé. Se houver discórdia entre irmãos, traga reconciliação. Se houver disputas por orgulho, palavras cruéis ou mágoas antigas, separe a dor e una os laços de afeto. Que entre aqueles que compartilham o mesmo lar não haja rivalidade, mas cumplicidade, não competição, mas apoio, não separação, mas a construção de um vínculo fortalecido pelo tempo. Miguel, olhe também para os casais, para o matrimônio. Onde houver aliança, fortaleça-a. Onde houve traição, traga redenção. Onde houver desconfiança, revele a verdade. Onde houver distância emocional, aproxime os corações. Você conhece as promessas feitas perante o altar? Sabe o quanto o amor lutou para sobreviver. Se algo ameaça destruir essa união, corte-o com sua espada e renove a aliança sagrada. Cure as feridas emocionais acumuladas ao longo do tempo, as palavras dolorosas não ditas por maldade, os gestos ferinos não compreendidos, as frustrações não confessadas que se transformaram em muros entre aqueles que deveriam caminhar juntos. São Miguel, derrube essas barreiras invisíveis, toque os corações para que aprendam a perdoar de verdade, para que o amor prevaleça sobre o orgulho e a reconciliação seja mais urgente que a razão. Proteja este lar da influência de pessoas de fora. Se alguém tenta semear discórdia, afaste-o. Se conselhos maldosos são oferecidos, silencie-os. Se amizades ou relações causam mais divisão que união, revele-as e corte-as. Que a voz do céu seja mais forte que os ruídos da rua, que os olhos do coração discernam o que vem de Deus e o que busca separar o que ele uniu. Coloque anjos como guardiões à porta desta casa, para que nenhuma palavra de maldição, inveja ou espírito de confusão ultrapasse as fronteiras estabelecidas por sua luz. Que esta casa seja um território sagrado,
onde tudo que entra é filtrado por sua presença e tudo que se opõe à paz, ao amor e à fé seja bloqueado antes de entrar. Ajude-nos, São Miguel, a reconstruir os laços com sabedoria, valorizando o que temos antes que a perda nos ensine. Que possamos olhar uns para os outros com compaixão, ouvir com atenção, falar com amor e compreender sem julgar. Que não nos percamos em rotinas que nos afastam, lembrando que o maior tesouro é a presença uns dos outros. E se você acredita que São Miguel está visitando seu lar neste momento, abençoando sua família e protegendo seus laços, declare com fé nos comentários: minha família está sendo abençoada e protegida por São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial, conhecedor das profundezas da alma humana, penetre ainda mais neste lar com sua presença serena e poderosa. Não apenas visite, mas permaneça, caminhe entre nós, ouça os pensamentos não expressos e acolha os sentimentos que ninguém ousa revelar. Esta família, unida em oração, necessita mais que proteção, cura, reconexão e resgate. Você sabe, Arcanjo do Senhor, como é fácil se perder na correria da vida, transformando gestos em automatismos, abraços em raridades, diálogos em necessidades práticas e laços de alegria em obrigações pesadas. Por isso, hoje suplicamos: restaura a intimidade do afeto, a vontade de estar junto, de se importar genuinamente, de reconhecer o outro com ternura e paciência. Se pais e filhos se distanciaram, aproxime-os. Se as conversas esfriaram, aqueça os corações. Se o respeito foi substituído pela ironia, restaure a reverência mútua. Se a confiança foi abalada, seja ponte para a reconciliação. Não permita que o tempo ou as mágoas endureçam os corações daqueles que ainda se amam, mas não sabem como demonstrar. São Miguel, proteja o sono dos que habitam esta casa, para que nenhuma opressão, pesadelo ou perturbação espiritual perturbe seu descanso. Que a mente de cada um seja selada com sua luz, despertando os revigorados, com clareza de pensamento e leveza na alma. Que não haja mais noites de choro silencioso, preocupações que corroem em segredo ou angústias que crescem na escuridão. Se alguém nesta casa está desempregado, mostre novos caminhos, revele oportunidades. Se alguém está sobrecarregado, alivie o fardo. Se alguém trabalha tanto que se distancia dos seus, traga de volta o equilíbrio. Que o trabalho seja fonte de realização, não de aprisionamento, que os recursos sejam suficientes e que os corações saibam agradecer até pelas pequenas conquistas. Ensine-nos a confiar na providência divina, que nunca falha e sempre chega no momento certo. São Miguel, cura as feridas do passado. Nem toda palavra pode ser retirada, mas toda dor pode ser transformada. Nem toda ação pode ser desfeita, mas toda mágoa pode ser superada. Ensine-nos a enxergar com os olhos da misericórdia, para que o arrependimento sincero encontre acolhimento generoso. Cuide com zelo dos laços afetivos desta família. Se casais enfrentam tempestades, toque seus corações para que se lembrem do amor que os uniu. Se há frieza, aqueça. Se há dúvidas, ilumine com a verdade. Se o desgaste prevalece, sopre um vento de renovação. Que o amor fale mais alto que as discussões, que o compromisso vença o desânimo e que o desejo de permanecer juntos seja mais forte que qualquer dor passageira. E, se for da vontade de Deus, que o que parecia perdido seja restaurado com ainda mais profundidade e beleza. Abençoe também os idosos desta casa, São Miguel. Se há avós entre nós, que sejam honrados, suas histórias ouvidas, suas dores respeitadas e suas presenças valorizadas. Que não se sintam um fardo, mas a raiz que nutre, que seus conselhos silenciosos sejam lembrados com gratidão, que sejam cuidados com dignidade, amor e reverência, e que sua fé seja uma inspiração para as novas gerações. Miguel, visite os corações feridos desta família. Você sabe onde a decepção se instalou, onde a expectativa frustrada se transformou em amargura, onde o amor foi ferido por negligência e onde o silêncio se tornou a única proteção contra novas dores. Mas você é a luz, reconciliação e a força que nos permite tentar novamente. Toque cada um de nós para que possamos ver o outro com os olhos da graça, para que onde houve julgamento nasça empatia, e onde houve afastamento floresça a vontade de se reaproximar. Proteja também os lares que vivem separados fisicamente, mas que permanecem família. Se há filhos longe dos pais, proteja-os. Se há cônjuges que precisam trabalhar distantes, sustente-os. Se há irmãos que se distanciaram, reconecte-os. Que a distância não esfrie os laços, mas aumente a saudade e fortaleça a oração. Que, mesmo ausentes, cada um sinta a força da união espiritual que não se rompe. São Miguel Arcanjo, cele com sua espada todos os limites desta casa, impedindo que qualquer inimigo espiritual se aproxime.
Que toda palavra lançada contra esta família seja anulada, que toda energia negativa retorne ao vazio de onde veio, que todo olhar de inveja seja desfeito e que todo feitiço, encantamento ou obra de destruição seja desmantelado agora. Que esta casa, esta família, esta história, sejam reconhecidas como moradas da luz. E se você sente que São Miguel está restaurando os laços familiares, protegendo sua casa e abençoando os corações que nela habitam, escreva com fé nos comentários: minha família está selada pela luz de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe fiel, não há lugar para escuridão neste lar. Por isso, pedimos que visite os pensamentos e intenções daqueles que aqui vivem, pois a verdadeira proteção não é apenas externa, mas purifica o interior. Clamamos: purifique os sentimentos, ordene as emoções, equilibre as atitudes e oriente as decisões. Se filhos não conseguem mais conversar com seus pais, toque seus corações agora. Se pais sentem que perderam a conexão com os filhos, restaure-a com sua presença. Que o afeto seja mais forte que o medo, que o amor pese mais que o orgulho, que o desejo de reconciliação seja mais urgente que qualquer justificativa e que, mesmo diante de erros passados, haja espaço para recomeços sinceros. Miguel, ensine esta família a orar em união, não como obrigação, mas como ponto de encontro. Que consagremos nossos dias a Deus, ajoelhando-nos juntos quando a dor for grande demais e agradecendo pelas pequenas bênçãos, não apenas clamando em tempos de luta. Que sua espada esteja sempre presente, fortalecendo nossa fé a cada passo. Se algum membro da família se afastou da fé, interceda agora, toque seu coração com brandura, ilumine seus pensamentos confusos e reacenda o desejo de buscar a presença divina. Que as lembranças da infância, as orações ouvidas e os exemplos vividos retornem à memória, despertando a fé sem impor culpa, mas com saudade do sagrado, para que o retorno ao caminho do bem seja feito em paz. São Miguel, guerreiro da justiça divina, intervenha nas situações em que a família foi ferida por injustiças externas. Se alguém foi acusado falsamente, restaure sua honra. Se foi alvo de fofocas, proteja seu nome. Se perdeu algo por maldade alheia, traga restauração com sua espada. Se houve traição de amigos próximos, revele a verdade e cure a dor com sua presença. Ajude-nos a lidar com as perdas, pois toda família enfrenta despedidas, algumas esperadas, outras repentinas. Quando isso acontece, o silêncio pesa, as lembranças ferem e a ausência se torna constante. Se há luto nesta casa, console. Se a saudade ainda causa dor, alivie. Se há palavras que não foram ditas, pacifique os corações. Ensine-nos a viver o luto com fé, sabendo que o amor verdadeiro jamais se perde. Miguel, proteja as futuras gerações desta família. Que as crianças cresçam cercadas de proteção, os adolescentes sejam guiados com sabedoria e os jovens construam seus caminhos com direção. Que esta casa seja um solo fértil onde a fé seja ensinada com exemplo, o amor seja vivido constantemente e os valores do céu sejam cultivados a cada dia. Ilumine também os sonhos coletivos, pois cada família acalenta seus projetos: construir, mudar, crescer, estudar, viajar, investir e começar algo novo. Toque esses sonhos, alinhando-os à vontade de Deus, mostrando que vale a pena, o que deve esperar e o que precisa ser deixado para trás. Que não haja divisão por metas diferentes, mas que possamos conversar, sonhar juntos, ajustar visões e seguir como um só coração. São Miguel Arcanjo, desfaça todo o padrão de repetição de conflitos nesta casa. Se as discussões retornam aos mesmos pontos, se os erros se repetem de geração em geração, quebre esse ciclo. Que as heranças espirituais sejam de luz, não de dor, que os exemplos sejam de fé, não de medo, e que os traumas antigos não governem mais o presente. Estabeleça, a partir de hoje, uma nova história nesta família. Ajude-nos a ser instrumentos de paz, para que nenhum de nós cause discórdia, mas que nossas atitudes tragam harmonia, nossos gestos construam e, quando o conflito for inevitável, saibamos resolvê-lo com maturidade, sem ferir, humilhar ou afastar. Que o amor esteja sempre acima do ego e o bem da família seja mais importante que a vontade individual. E se você sente que São Miguel está restaurando os laços familiares, trazendo harmonia, cura e esperança, escreva com fé nos comentários: minha família está sendo restaurada pelo amor e pela luz de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, sua presença já é sentida neste lar. Algo começa a mudar. Onde antes havia tensão, surge uma brisa de entendimento. Onde o silêncio ou a discórdia pesavam, a leveza começa a florescer. Não porque tudo se resolveu de imediato, mas porque sua luz aponta novos caminhos, e antes da transformação completa, já sentimos a promessa de que algo novo está sendo gerado. Arcanjo do Senhor, agora,
entre nas intenções mais íntimas dos corações desta família. Você conhece cada oração secreta, cada pedido jamais verbalizado. Há mães que oram em silêncio pelos filhos, pais que lutam contra suas limitações para sustentar os outros, filhos que anseiam ser vistos com amor e aqueles que guardam um cansaço inexplicável. Toque cada um, Miguel, de forma única, não com palavras vazias, mas com presença divina. Que cada pessoa sinta que foi alcançada, compreendida e amparada. Que ninguém se sinta pequeno demais para o céu e que todos saibam que você está aqui para acolher, defender, proteger, restaurar e guiar. Proteja também os laços que unem a família extensa, avós, tios, primos, noras, genros e cunhados. Que o amor não se limite aos que vivem sob o mesmo teto, mas que a família seja uma rede de apoio, memória e afeto. Que possamos, com sua ajuda, abandonar os julgamentos e reencontrar a beleza do perdão entre aqueles que compartilham o mesmo sangue. Se há desentendimentos antigos não resolvidos, revele o momento certo para curar. Se há familiares afastados por orgulho, que o reencontro traga paz. Se há feridas familiares que atravessam gerações, que sua luz traga discernimento, para que não repitamos os erros, mas iniciemos novos ciclos. Que, mesmo quando os outros não mudam, sejamos nós os primeiros a agir com bondade. São Miguel, ajude-nos a ser vigilantes espirituais em nossa casa, percebendo quando o mal tenta entrar sorrateiramente, pelo excesso de orgulho, pela pressa que rouba o tempo juntos, pelas distrações que nos impedem de olhar para o outro, pela frieza que se instala aos poucos. Ensine-nos a identificar esses sinais, para que sua presença nos mantenha atentos e prontos para reagir com oração, acolhimento, firmeza e amor. Proteja também os sonhos desta família. Cada um tem seus desejos: estudar, crescer profissionalmente, ter um lar mais estruturado ou apenas viver em paz. Mesmo com diferenças, há um ponto em comum: todos querem viver melhor, com amor e segurança. Toque os sonhos de cada um e harmonize os planos, para que não haja competição, mas incentivo, para que os sonhos do outro não sejam vistos como ameaça, mas como parte do crescimento de todos. Se filhos desejam seguir caminhos diferentes dos sonhados pelos pais, dê sabedoria aos pais para ouvir, apoiar e orientar. Se pais estão cansados e desanimados, toque seus corações com esperança. Se jovens estão confusos com o futuro, ilumine suas decisões. Que cada fase da vida seja vivida com apoio, diálogo e equilíbrio. Que o lar seja um lugar de escuta, não de pressão, e que a família seja o ponto de partida, não uma prisão. São Miguel, se algum membro desta família sofre em silêncio, interceda agora. Se alguém se sente rejeitado, isolado ou esquecido, abrace-o com sua força protetora, para que se sinta visto, amado e importante. Que nenhuma dor seja ignorada e que ninguém precise se calar por medo de julgamento. Que o amor seja o porto seguro onde todos se sintam acolhidos. Ajude-nos a curar as comparações injustas dentro da família. Quantas vezes pais comparam filhos, irmãos se medem uns aos outros e cônjuges se cobram com base em expectativas alheias. Nessas comparações, nascem a dor, a dúvida e a competição. Que você, Miguel, seja o equilíbrio, para que cada pessoa se sinta valorizada por quem é, com seus dons e limitações. Que saibamos celebrar o que há de único em cada um, sem exigir cópias, buscar padrões ou impor pesos desnecessários. Se há dificuldades em demonstrar afeto, transforme o ambiente. Há famílias que se amam, mas não sabem dizer, que se preocupam, mas não conseguem mostrar, que desejam o bem, mas não encontram as palavras. Ensine-nos, arcanjo, a amar com gestos simples, um abraço inesperado, uma palavra de incentivo, um tempo dedicado e uma escuta atenta. Que o amor seja praticado, não apenas sentido. Miguel, entre também nas situações de adoecimento emocional, a ansiedade, a depressão, os medos silenciosos e a exaustão mental. Tudo isso pode destruir lares por dentro, sem fazer barulho, mas você escudo também nessas lutas internas. Se alguém nesta casa enfrenta essas batalhas invisíveis, cubra-o com sua presença, para que o coração encontre refúgio, a mente encontre alívio e a alma encontre esperança. Que a família saiba acolher, apoiar e compreender, mesmo sem entender completamente o que se passa. Arcanjo do Senhor, fortaleça a base espiritual desta casa. Que haja tempo para Deus em meio à rotina, que não percamos a conexão com o alto, que a oração faça parte do cotidiano e que a fé não se limite aos momentos de crise. Que esta casa seja conhecida como morada da presença divina, onde se respira paz, se planta fé e se colhe amor. E se você sente que a luz de São Miguel está restaurando sua família por dentro e por fora, escreva com fé nos comentários: minha casa morada da presença de Deus, guardada por São Miguel Arcanjo.
São Miguel Arcanjo, agora que percorreu cada canto desta casa, que seu olhar repousou sobre cada coração desta família e que sua presença dissipou as trevas que tentavam se alojar nos vínculos e nas emoções, pedimos, permaneça conosco. Que sua proteção não seja apenas um momento, mas uma constante. Que esta oração não seja um ponto final, mas um recomeço, o início de uma nova atmosfera neste lar, de uma vida familiar protegida, restaurada e fortalecida. Neste instante, consagramos a você tudo o que somos como família, nossos nomes, nossa história, nossos sonhos, nossos fracassos e nossas vitórias. Consagramos as alegrias que já vivemos juntos e as dores que ainda estão sendo curadas, as memórias que guardamos no coração e os planos que tememos expressar em voz alta. Tudo, absolutamente tudo, colocamos sob sua proteção, São Miguel. Firmamos com você um pacto de luz, para que nada entre nesta casa sem sua permissão, para que nenhuma presença destrutiva permaneça, para que nenhuma palavra maldita encontre solo fértil, para que nenhuma injustiça se instale sem ser confrontada pela verdade e para que nenhuma seta lançada de longe tenha força para atingir. Que tudo aquilo que se levantou contra esta família em forma de brigas, doenças, crises, miséria, afastamento, medo ou culpa seja agora banido com sua espada flamejante. Miguel, você é defensor, mas também guia. Por isso, além de nos proteger, pedimos, oriente nossos caminhos, para que façamos escolhas que edifiquem e não destruam, para que tenhamos coragem de romper ciclos que nos adoecem, para que saibamos dizer não ao que parece certo, mas esconde armadilhas, e para que não sejamos seduzidos por facilidades, atalhos ou conselhos que não vêm do céu. Que nossa casa siga sempre alinhada à vontade de Deus. Se houver relacionamentos em reconstrução, ajude-nos a manter a paciência. Se houver filhos em fase de transição, dê-nos sabedoria para acompanhar sem controlar. Se houver pais cansados, renove suas forças. Se houver jovens em crise, sopra esperança. Se há feridas que ainda sangram, cele-as com sua presença restauradora. Que cada membro desta família seja alcançado individualmente, mas também integrado em um amor comum, sólido e profundo. Sustente-nos nos dias difíceis, pois eles virão, mas que, quando chegarem, sejamos mais fortes. Que não nos voltemos uns contra os outros, mas que enfrentemos juntos, que saibamos orar mesmo em meio às lágrimas e que mantenhamos a fé mesmo quando a resposta parecer distante. Que sua presença seja o lembrete constante de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus permanece firme, com você ao nosso lado, nada é impossível. Proteja também os relacionamentos que se formarão a partir desta família, os casamentos que surgirão, as crianças que ainda nascerão e os lares que nossos filhos construirão um dia. Que tudo seja abençoado desde já, para que não se repitam os erros antigos e para que a luz que agora se instala neste lar seja levada aos lares que ainda virão. Que a herança espiritual deixada aqui seja de fé, coragem, verdade, acima de tudo, amor. São Miguel, proteja a saúde dos nossos, para que as doenças sejam evitadas, os diagnósticos transformados, o corpo tenha resistência e a mente encontre equilíbrio. Que saibamos cuidar uns dos outros com atenção, empatia e presença, para que nenhum membro desta família enfrente a dor sozinho. Que haja uma rede de apoio, que haja oração compartilhada. Se houver dívidas, oriente a quitação. Se houver confusão nas finanças, traga organização. Se houver escassez, abra portas, mas, acima de tudo, ensine-nos a viver com o que temos sem murmurar, a reconhecer a abundância nos detalhes, a sermos gratos pelo pão de cada dia e generosos com aqueles que nem isso têm. Que a fartura, quando chegar, não nos afaste de Deus, e que a necessidade, quando nos atingir, nos aproxime ainda mais da fé. Miguel, proteja nossos domingos, os encontros à mesa, as refeições em família, os risos espontâneos e as memórias que se criam sem esforço. Não deixe que o tempo apague a essência da união, que os compromissos nos afastem, que a correria nos roube e que a vida, com todas as suas exigências, nos distraia do essencial, estarmos juntos em paz, mesmo em silêncio. E se houver lutas espirituais acontecendo agora mesmo por causa desta oração, se houver reações do inimigo tentando resistir a esta bênção, entre com sua espada, Arcanjo Miguel, e desfaça toda oposição. Que nenhum contra-ataque espiritual tenha força, que todo ambiente seja selado, que sua luz seja uma muralha e que a vitória seja sentida antes mesmo de qualquer sinal visível. Neste momento, declaramos com fé: esta casa está abençoada, esta família está protegida e este lar é um santuário de paz. Aqui não reina o medo, mas a presença divina. Aqui não se instala a discórdia, mas o diálogo. Aqui não cresce inveja, mas o amor. E se um dia isso for ameaçado, saberemos como lutar de joelhos em oração, com o céu ao nosso favor e São Miguel à nossa frente.
E se você acredita que sua família está agora abençoada, protegida e renovada pela presença poderosa de São Miguel Arcanjo, escreva com fé nos comentários: minha família está guardada pela espada de São Miguel Arcanjo. E, se desejar, coloque também os nomes das pessoas de sua família para que todos sejam cobertos por essa bênção que não conhece limites nem distância. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu que a presença de São Miguel restaurou algo em sua casa e em sua alma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal Caminhe com Jesus para continuar caminhando conosco em oração. E se você deseja ajudar esta obra a alcançar mais pessoas e famílias, com seu gesto, conseguiremos continuar espalhando luz, consolo e bênçãos a tantos lares que precisam. Que São Miguel Arcanjo permaneça com você e com toda a sua família hoje e sempre. Amém.